No vídeo dessa semana, eu quero te fazer um desafio. Vamos olhar para trás? Vamos olhar para o seu semestre, o primeiro semestre de 2025. Como foi? Este não é um desafio gostoso de se vivenciar. Talvez não para todas, mas necessário. Sim, necessário. Nós vivemos o presente e este é o melhor momento para nós estarmos. Sem as preocupações com o futuro, que nos geram ansiedade, e sem relembrar muito o passado, que talvez nos traga nostalgia, saudade ou até arrependimentos sobre algumas ações, posturas que nós não conseguimos ativar nas nossas vidas. Porém, olhando para o passado, com uma visão do que eu quero para o futuro, eu posso planejar corretamente e viver com mais tranquilidade o meu presente, com mais assertividade. Então hoje eu te desafio, pedagoga, a olhar para o seu semestre anterior, quais os resultados você conseguiu, que ótimo que você já avançou, já deu passos. E se não deu? Tá tudo bem. É o momento de olhar para essa situação e ainda dá tempo de fazer, de se movimentar, de querer mudar algo neste ano de 2025. Muitas neste momento que estão atuando já estão talvez cansadas da rotina do dia a dia e, claro, se planejando para as férias. Outras ainda não tiveram a oportunidade de se manter dentro de uma instituição, de se colocar na regência de uma sala de aula ou de assumir a função de supervisão, orientação. Ainda não conseguiu fazer a sua primeira atuação. E é para vocês, para cada uma de vocês, cada qual na sua situação, que eu trago o desafio de ainda em 2025 se movimentarem. Qual é o planejamento que você tem? Qual é o ponto em que você se encontra hoje? Olhando para um semestre findado que terminamos com muitas entregas, com certeza, com muito esforço, com muito profissionalismo, porque pedagogia é entrega. Pedagogia é amor à profissão, sim, mas precisamos olhar também com o sentimento de crescimento. Nós, profissionais da pedagogia, precisamos entender que há um movimento natural. Em algum momento, como eu tenho falado em outros vídeos, postado em alguns conteúdos na minha rede social, nós nos sentimos apertadas, desconfortáveis com alguma situação. E é natural que aconteça. Isso é sinal de que existe ainda em nós o desejo de crescimento, o desejo de fazer algo diferente. E eu te convido a fazer. O primeiro passo é olhar. Olha para trás, faz uma avaliação. Pega aí a sua agenda, o seu planner, o seu rascunho. Pega papel e caneta. À medida que eu vou conversando com você nesse vídeo, vai fazendo uma avaliação. Puxa pela memória. Parece que foi ontem que tudo começou, que de novo você entrou numa rotina, que algumas de vocês se propuseram: este ano eu vou fazer algo diferente pela minha carreira. Este ano eu vou viver de maneira melhor, mais tranquila. Eu vou efetuar na minha prática aquilo que eu trago dentro de mim, eu vou colocar a serviço do outro o que eu tenho de melhor. E por algum motivo ou outro, pelos empecilhos que a vida coloca, pelas orientações que às vezes vêm de uma maneira diferente, nós temos que cumprir, talvez não foi possível. O que não significa que você não fez o melhor que podia dentro das condições que tinha. Agora é hora de avançar. E as mudanças, elas acontecem num clique. Então, para você que quer um segundo semestre diferente, eu te desafio a movimentar-se. Colocou no papel o que você queria ter feito, o que de fato fez, o que ainda quer fazer. E esse desafio é para que nós nos mantenhamos com foco na nossa evolução. Nós não podemos parar.
Estejamos nós no início de carreira recém-formadas, assumimos há alguns anos, estamos a caminho há bastante tempo, algumas já querendo se preparar para uma boa aposentadoria no sentido realização pessoal e profissional. Faça desse segundo semestre de 2025 o melhor semestre que você já vivenciou dentro da sua prática. Se você quer começar, não sabe por onde, não está encontrando maneiras, acha que as escolas, as instituições não estão abrindo vagas neste momento, comece preparando seu currículo. Comece se preparando, deixando o seu cartão de visitas. Vá até as instituições. Você é a sua apresentação. Não mande por e-mail, não. Tendo a oportunidade, vá pessoalmente. Peça 5 minutinhos da gestão daquela escola para te ouvir, para você se apresentar, para você se colocar no mercado de trabalho. Para você que já atua, comece a pensar. Estou realizada onde estou? Tem aí concurso público vindo, inscrições abertas. Para você que talvez dependa todo ano de um contrato, que ao final do ano ele é encerrado e você tem que aguardar novamente pelos municípios, como costuma acontecer. Ou se você já é efetiva numa rede particular, mas não se sente valorizada, não tem visto crescimento, não tem visto a possibilidade de avançar. Para todas nós existe a possibilidade de movimento. Este é o desafio, movimentar-se. Nesta semana eu quero que você reflita, que você pense, que você coloque no papel e que, se fizer sentido para você, pense na mentoria, pense neste apoio que pode direcionar, dar clareza para você na situação que você necessita mudar. E sabe de uma coisa? Desafio indica que você precisa decidir. E sabe o que acontece conosco? Muitas das vezes, quando a gente tem a oportunidade de clarear algumas situações, de ter um foco sobre o que eu preciso de fato mudar, a tendência natural é de que nós nos coloquemos na defensiva para evitar o movimento. Porque todo movimento ele é dolorido. Pensemos numa criança, vocês que estão na educação infantil, a criança que começa a dar os seus primeiros passos, vocês que trabalham lá no berçário, no maternal, as primeiras palavras, o querer se expressar, quantas vezes essa criança, ela se irrita, ela chora, ela quer mostrar algo que alguém ainda não compreendeu pela expressão verbal, os primeiros passos, o primeiro cair, o esforço para se levantar, para buscar um brinquedo. Assim é conosco. A nossa vida é um movimentar-se. E muitas das vezes nós nos acomodamos na nossa zona de conforto e não conseguimos avançar, evoluir, porque isso gera, num primeiro momento, além de decisão, coragem para mudar, dores. Olhar para nós mesmos, olhar para os resultados que ainda não tivemos, vai causar dores. E qual é a sua dor? Qual é o seu desafio? Nós precisamos olhar para os nossos desafios. Como que nós vamos enfrentar as nossas batalhas se nós não conhecemos os nossos inimigos? Isso é estratégico. A gente precisa pensar em como combater aquilo que tem minado as nossas carreiras, o nosso desejo de avançar, a nossa evolução, o nosso dia a dia. Por que tem se tornado tão cansativo? Será que eu estou no lugar certo? Eu estou bem onde eu estou? Eu tenho espaço para me desenvolver e crescer? Novamente, o exemplo das nossas crianças. Quanta diferença uma criança que tem um espaço que a motiva, familiares, pessoas que estão com ela, que incentivam, que verbalizam, que cantam com ela, que contam histórias, de uma outra criança que está num ambiente mais reservado, num ambiente talvez até mais apertado no sentido físico, que não dá para ela o movimento necessário. Faça essa comparação. Olhe para a sua criança. A criança do início do ano que queria crescer, se movimentar,
buscar coisas novas, verbalizar, expressar-se, trazer coisas inovadoras para a sua prática. Ela conseguiu? Teve espaço? Foi motivada? Acolheram as suas sugestões? Ou ainda não? O que é preciso ser feito? Venha para a mentoria, viva esse processo, entenda as suas necessidades e movimente-se. Fica aqui o desafio. Deixa para mim nos comentários se você está disposta a viver esse desafio ainda no mês de julho. Aproveita seus 15 dias de férias. Aproveita para conversar um pouco a respeito da sua condição de profissional hoje.